senhores advogados aqui presentes, senhores secretários, assessores e todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Esse é um dia, podemos dizer, né, senhores, histórico. Nós estamos instalando, essa é a primeira sessão da quinta Câmara Criminal, e criminal é porque eu vim de lá. Quinta Câmara Cível, esse é o cacoete. Quinta Câmara Cível, né? Que é uma matéria que a todos nós interessa, não que o crime não tenha sido uma grande experiência. Eu acredito, o desembargador Bonfim, juntamente comigo, saiu da terceira criminal e a gente traz, pelo menos, e acredito que ele também sim, traz grande experiência e grandes aprendizados ali na terceira Câmara Criminal. Mas agora a gente vai também aprender conjuntamente aqui na quinta Câmara Cível. Dito isso, eu queria conversar com os colegas, notadamente desembargadora Oriana e desembargador, não? Alô. Eu também quero manifestar a minha alegria de estar aqui, participando aqui da instalação da quinta Câmara de Direito Privado. Me sinto no meio de amigos, minha querida Sônia Amaral, meu querido Bonfim, minha queridíssima colega Oriana Gomes. Nós participamos do concurso para 86, assumimos em 87, Ministério Público. E até hoje só tiveram 2 10 nesse concurso. Eu, em Direito Penal, e Oriana, em Direito Civil. Concurso de juiz junto comigo, não assumiu porque não quis. Diga-se de passagem. Então, é muito gratificante a gente estar aqui, daí porque a gente pode invocar a presença do Deus Altíssimo para começar a nossa sessão, no sentido de que as decisões não sejam necessariamente frutos da nossa vontade humana. Verdade. Mas é porque você quase foi juiz, porque eu estou chamando de desembargador. Doutor Marco Antônio, é exatamente nesse sentido que eu ia e queria combinar com os colegas a nossa forma de trabalhar. É uma proposta que a gente já vem desenvolvendo, já vinha desenvolvendo na terceira Câmara Criminal, quando se fazia um presente naquela composição, eu, desembargador Bonfim, desembargador Gervásio, e era isso que a gente queria combinar entre todos esses integrantes aqui presentes. A gente tem feito, desembargador Oriana e desembargador Bonfim, a gente já tem esse acordo, a dispensa do relatório, é o primeiro ponto. Por quê? Porque nós encaminhamos com antecedência os nossos votos. E por ter encaminhado, para a gente ganhar tempo, não se lê relatório. A exemplo do que acontece também no órgão especial. Para nós não foi encaminhado voto nenhum. Não foram encaminhados esses votos? Não. Foram encaminhados. Não, os votos nós não tivemos acesso. Bem, essa é a prática. É porque está no PJE. Não, mas a gente viu, nós procuramos tanto, nós três não tem votos. O desembargador Bonfim que tem esses votos. Nós temos só a pauta é praticamente dele. Veja isso, desembargador. Foi encaminhado? Não, mas o senhor abre para ver porque não... Bem, mas isso é uma regra. Se não foi agora, não vai ser corrigido, tá? Eu creio que sim. Porque a gente tem essa prática de sempre encaminhar os votos. Mas verifique aí. Eu até sugeriria, desembargadora, se a senhora me permite, que quando acontecer, porque pode acontecer um erro na informática, fez a diligência junto a... Está no sistema.
Estranho. É. É estranho, porque normalmente isso é uma prática corriqueira. É. É, mas enfim, se houve essa falha, não é uma coisa corriqueira. Nós estamos fixando regras que não valem só para essa sessão, que valem para todas as sessões. É, que vale para todas as sessões. Eu recebi, eu recebi, eu recebi. É, eu recebi todos os votos, né? E a pauta é praticamente do desembargador Bonfim. Eu só tenho um processo. É. Então, então podemos combinar assim, em regra, dispensa de relatório? Pronto. Uma outra coisa que eu queria combinar com vocês é todas as vezes que o relator entende por acompanhar aquele advogado que fará a sustentação oral, que se antecipe o voto ao advogado para que ele dispense a sustentação oral. Isso é uma forma também de ganhar tempo. Então, a parte que pediu sustentação oral será vencedora? Será vencedora porque eu já tenho meu voto. E eu chego para o advogado, a gente tem feitos como, doutor, o senhor vai ser, seu entendimento será seguido no meu voto. E então, dispensamos. Não, o regimento interno, não, eu estou falando quando só tem um, tá? Só quando só tem um lado, que é uma coisa muito frequente, só tem um lado. E outra coisa, até porque o regimento interno permite que, em momento seguinte, em havendo uma divergência, ele possa fazer a sustentação. Então, a gente, em linha, tem dispensado no primeiro momento para que a gente adiante, já que o posicionamento do relator será aquele esboçado pelo advogado. Podemos combinar assim? Não, é evidente que não. A gente não pode, em nenhum momento, pensar em cessamento de defesa. Não, eu não faria nem essa proposta. Professora Oriana. Não se faria nem essa proposta. Eu não concordo com o cessamento de defesa. Professora Oriana, eu não faria... eu não estou fazendo o seguinte, porque se só, como a desembargadora Sônia Amaral está a falar, é o seguinte, para que a parte vai sustentar, se nós vamos julgar improcedente, ou na forma como ele está argumentando. É só se ele vai ter a procedência. Exato. Se ele for, se tem dois, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer a leitura do voto. Agora, se você vai... Entendeu? Jogar procedente, para que ele vai falar? Uhum. Você está entendendo? Porque é para a gente ganhar tempo, dinamizar. Né? Uma outra coisa que a gente tem de afastar é digressão. Né? A gente tem procurado bastante objetividade, que eu tenho dito que o tempo é uma moeda muito escassa. Eu procuro, doutor Gustavo, eu dificilmente vou na sala do presidente do Tribunal de Justiça ou na corregedoria. Por quê? Eu aprendi nesses muitos anos que tive aqui como juiz auxiliar de um ou de outro, que aquelas pessoas têm um tempo corrido demais. Você não imagina a quantidade de coisas que um presidente de tribunal de corregedoria tem para decidir. E por isso eu procuro não ir lá, porque só quando eu tenho alguma coisa para falar. E por isso que a gente tem de lembrar que o tempo é uma moeda muito escassa e a gente precisa se debruçar sobre milhares de processos. De sorte que, quando a gente conseguir, e se a gente conseguir fazer sessões céleres, ontem o ministro Sebastião Reis falava isso, né? Na palestra que proferiu, mostrando a dificuldade dos tribunais e do STJ em especial de dar conta do tempo que era escasso para sustentações, para as sessões que acabavam às 10 horas da noite. Isso é uma coisa que atrapalha muito, porque eu, particularmente, eu acredito, eu sei do seu dinamismo, desembargador Bonfim, quando a gente sai daqui do tribunal, a gente dá início a uma terceira sessão, em casa, para olhar aqueles processos, aquelas minutas que foram elaboradas. Então, se a gente demorar demais aqui, a gente vai chegar bem cansado em casa e não vai ter tempo de olhar tudo isso.
Outra coisa que eu queria combinar com vocês, que também já é uma prática já realizada em várias câmaras e que a gente tem repetido, é que todas as vezes que o advogado que pedir sustentação não se fizer presente, a gente tem remetido para a sessão virtual. Podemos combinar assim também? E, por último, e não menos importante, e aqui é que entra algo que a gente precisa conversar bem e discutir, é a questão da divergência. A divergência é algo salutar. O que seria do direito se não houvesse divergência? Mas a gente tem de observar dois princípios que me parecem serem muito importantes quando a gente fala em divergência, ou três. Princípio da colegialidade, segurança jurídica, porque aquela questão do quórum estendido, doutor Bonfim, tem um risco ainda pior. Suponhamos, e a gente tem a divergência, e que a gente sorteie colegas que cada um tem uma posição. Então, vão ter várias decisões nessa mesma Câmara. Isso é um risco que desmerece, a meu juízo, a justiça, a própria justiça. Nenhum cidadão entende isso. Por isso que eu acho que, em respeito a esse princípio da colegialidade, nós vamos ter de chegar a consensos mínimos, e eu, da minha parte, sei que o desembargador Bonfim também, e Vossa Excelência também, a gente, na terceira Câmara, chegava a alguns consensos. Tem um tema, por exemplo, que eu me senti que eu fui vencida, é aquele caso da gratificação, mas foi uma decisão chegada a consenso por desembargador Bonfim, desembargador Gervásio, que eu me submeti. Apesar de botar na minha decisão, apesar de entender. Nesse sentido, submeto-me à colegialidade, porque me parece salutar que tenhamos um mínimo de consenso em respeito à própria sociedade que exige de nós decisões que promovam a segurança jurídica e celeridade processual, que o quórum estendido vai sempre postergar esse processo, uma solução em definitiva. Bem, eram essas colocações que eu queria fazer e coloco a vocês, a desembargador Bonfim, desembargadora Oriana, se desejam fazer alguma outra colocação, ficarem à vontade nesse início de sessão. Senhora presidente, senhora desembargadora Oriana Gomes, senhor procurador, doutor Marco Antônio Guerreiro, mais uma vez, prazer estar aqui dando início na Quinta Câmara Civil. Quanto a minha desembargadora Sônia, eu estou procurando para que a gente possa, embora alguns entendimentos meus possam ser um pouco contrários, mas em obediência ao colegiado, eu também vou acompanhar para que a gente possa dar celeridade a estes fatos. A desembargadora, minha professora linda, querida, Oriana Gomes, diz que tem alguns processos ali que não foram observados a legítima defesa. Eu sou contra ela, porque eu também excessivamente de defesa, porque eu também prezo muito por isso. Mas se a gente faz, entendeu? Bancário como foi, comparativo das assinaturas que são iguais, o dinheiro foi depositado na conta da parte requerida. Não tem por que o legado é excessivamente de defesa. Olha, a gente vai discutir, vamos deixar para discutir na hora do processo. Isso vai para o quórum estendido, porque eu tenho quase certeza que esse posicionamento não é mas a gente vai discutir. E não é esse vamos discutir. Vamos discutir. Doutora, acabou, desembargador? Sim, pode ficar, à vontade. Desembargadora, a senhora tem alguma colocação a fazer nessa primeira sessão da Quinta Câmara Civil, que a senhora faz parte? Ligue o microfone. Não está ligando. Fiquei com experiência em vara civil, vara criminal, vara de consumidor. Espero trazer para cá um senso de julgamento. Muito honrada em fazer parte hoje. Foi uma grata surpresa para mim saber que Vossa Excelência é o procurador, com senso de justiça, com alma de gente, com o princípio de solidez, de solidariedade e amor ao trabalho judiciário.
e muito feliz de ter presidindo a desembargadora Sônia, que é a nossa líder, que eu sempre estou brincando até com ela, seja nosso presidente da associação, e ele também, ele é um líder nato, e eu estou muito feliz de compor com os senhores dois. Eles são testemunha da felicidade que eu fiquei ao saber que eu ia compor com o senhor desembargador e a senhora desembargadora. Claro, por favor. Coisa rápida. Essas diretrizes que a desembargadora Sônia Amaral está propondo aqui, nós já vemos ela adotando na primeira Câmara de Direito Público, exatamente para agilizar mais o serviço. Se a sustentação oral está no ritmo do voto do relator, o relator anuncia imediatamente e muitas vezes a parte renuncia. Complicado é quando a parte contrária quer falar, aí sim, aí não tem como, né? Então, no mais, vamos trabalhar juntos. Eu gosto, a bem da verdade, da sessão presencial. Eu também. Porque a sessão presencial tem o calor humano, tem os abraços, tá? Tem as conversas, tem a matança de saudades. Tem muita coisa. E é isso. A gente só tem, na primeira Câmara de Direito Público, nós só temos um queira mais. A gente inicia a nossa sessão com uma oração geralmente feita pela desembargadora Ângela, ou por ela ou por mim. Seria o caso de a gente ver a possibilidade... De gentileza, doutor. Faça favor. De fazer exatamente isso. Gentileza. Obrigada. Vamos dar, então... Ele vai fazer uma oração. Mas desculpa, que ela estava falando aqui, por favor. Depois, eu particularmente sinto até falta daquelas orações de Castro no pleno, no voto especial. Por favor, faça, doutor. Existe um trecho bíblico que para mim é um norte, é um farol. Está lá no livro do profeta Isaías, que ele diz: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A aplicação da justiça é um dom de Deus, não é um dom humano. Assim como o médico age por delegação de Deus, porque toda a medicina provém de Deus, está lá no livro do Eclesiastes, capítulo 28, 2, colega Oriana sabe disso, também a função judicante é algo que vem de Deus. E se é algo que vem de Deus, a gente tem que ter como um sacerdócio, coisa assim extremamente precisa, valorosa, porque na sua função de julgar, você vai desconfortar uma parte. Você não vai ter um equilíbrio. Mas esse equilíbrio você busca pela sua interpretação da lei, que cada um tem a sua. Então, a gente não deve se angustiar se eu tiver um pensamento como esse, por exemplo. Será que eu estou julgando corretamente? Você está julgando corretamente, conforme aquilo que você entendeu do texto da lei, daquilo que você acaba de interpretar. E isso é dom do Espírito Santo de Deus também. Muito obrigado, doutor Marcos. Amém. Bem, como combinado, nós vamos dar a seguinte ritmo a esta sessão. Nós vemos que nós temos em pauta 3 grandes assuntos: litigância de má-fé, danos morais e irregularidade da contratação comprovada pelo banco. Qual é a minha sugestão e que eu já reitero agora e faço para o advogado, e me parece que o advogado do Banco Pan é o que tem a preferência, não é isso? Então, seguindo essa orientação, nós temos, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos com esse tema.
Destes 7 processos com esse tema, 1, 2, 3 é do Banco Pan. São os processos de número 9, processo de número 11 e o processo de número 13. Eu vou anunciar, portanto, o processo de número 9 e conceder o prazo dispensado. Doutora Oriana, sobre a questão do relatório, a senhora necessita do relatório? Não, nós temos um... É o dele, né? Localizou? Ah, então ótimo. Então eu vou passar diretamente, eu vou anunciar o processo, apregoar o processo e passar a palavra direto para o advogado, já que dispensado o relatório. Tá. Apelação civil número 080931573/2023, que tem como apelante Maria José Borba, advogado Nathalie Coutinho Pereira, Gessílio Ferreira Macedo e Adriana Martins Batista. Apelado Banco PAN, melhor dizendo, advogado Feliciano Lira Moura. Eu pergunto à secretaria se o advogado se faz presente à sala virtual. Bom dia, Vossa Excelência. Eu estou pelo advogado Feliciano Lira Moura, estou subestabelecido nos autos. Doutor, então, por favor, decline seu nome completo e sua OAB para fins de registro. Bom dia a todos, Vossas Excelências. Meu nome é William Ribeiro Salvador de Andrade, OAB Pernambuco 60.127. Doutor, o senhor está concedida a palavra pelo prazo regimental. Vossa Excelência, apenas uma sugestão. Eu tenho 7 processos no Banco PAN para realizar a sessão da sustentação hoje à tarde. Sim, doutor, eu posso então apregoar, porque 3, nós estamos separando por matéria. Nós estamos tratando do 9, do 10, do 11 e do 13, que é a mesma matéria, a questão da litigância de má-fé. Isso. Eu poderia realizar em bloco, então, doutora? Pode sim. Então, eu vou apregoar logo os outros 2 para fim de registro. E aí, apregou o processo, apelação civil número 080885926/2023, tem como apelante Maria José Borba, advogados os mesmos, Nathalie Coutinho, Gessílio Ferreira e Adriana Martins Batista, apelado Banco PAN, advogado Feliciano Lira Moura, relator, a exemplo do outro, desembargador Sebastião Joaquim Limba Bonfim. E o terceiro, sobre o mesmo tema, é a apelação civil 080-1452-28/2023, que tem como apelante Maria Iracema Silva Ferreira, advogados Francinete de Melo Rodrigues, Fabiana de Melo Rodrigues e apelado o Banco PAN, advogado Feliciano Lira Moura. São os 3 processos. E o senhor pode fazer a sustentação, doutor. É o 9, o 11 e o 13. Obrigado, Vossa Excelência. Pois bem, doutores, como sabido, o processo versa sobre a contratação de empréstimos consignados junto ao Banco PAN, onde, em todas as situações, foram comprovadas a regularidade da contratação do referido empréstimo. Todavia, Vossas Excelências, todavia não, perdão, mas eu venho apenas reforçar o acerto da sentença de primeiro grau, onde julgou improcedentes os pedidos e decretou a multa de litigância de má-fé, visto que em todos os processos existe uma clara regularização do contrato, onde a contratação foi feita de maneira perfeita, de maneiras em que a parte autora, no caso a contratante, estava apenas tentando ludibriar o juízo, de maneira que viesse a enriquecer de forma ilícita, visto que as partes contrárias ao banco realizaram as contratações, receberam os valores
foram juntados comprovantes desses valores que vieram a receber e, mesmo assim, deram entrada é, com a ação perante o banco. E, diante disso, sendo bastante breve e visando a celeridade, tanto na sessão quanto processualmente, requer que seja negado o provimento ao recurso da parte contrária, mantendo a sentença nos seus termos. Eu agradeço pelo tempo e pela atenção de todos. Obrigado, doutor, pela objetividade. Passo a palavra ao Ministério Público. Deseja se manifestar, doutor Mar? Sim, dois desses processos não tramitaram no Ministério Público. E o 13º, o Procurador de Justiça Raimundo Barros manifestou seu interesse. Mas como é uma matéria que eu tenho certo conhecimento, porque... Eu acho que está ali. Tá ligado? Porque eu oficiava na primeira Câmara Civil, o tribunal era divergente, desembargadora, acerca da temática. Ainda é, né? Sim, mas me parece que a matéria foi pacificada no fórum de debates realizado pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão, promovido pelo atual presidente, e foi definido nesse fórum que seria caso de litigância de má-fé. Nesse fórum foi definido. Tá? E era exatamente a baliza que eu adotei para me manifestar favorável à litigância de má-fé. Tá? Mas, evidentemente, que fica a cargo dos senhores analisar. Agora, cito que a jurisprudência do nosso tribunal maranhense é divergente acerca da temática. Bonfim, o senhor tem a palavra para o seu voto. Obrigado, minha presidente, desembargadora Sônia Amaral, senhora desembargadora Oriana Gomes, minha querida professora, meu queridíssimo procurador de Justiça, doutor Marco Antônio Guerreiro, senhor advogado, senhores serventuário. Trata-se, em preliminar, a parte apelada alega cessamento de defesa, posto que seus pedidos de perícia geografotécnica teria sido desconsiderado pelo juiz Acor. Neste tocante, assevera que o juiz é destinatário da prova e estando ele convencido de que os elementos que instruem o feito permitem a solução da controvérsia, como na espécie, não havendo de se falar em cessamento de defesa ou violação do devido processo legal em virtude da produção de prova que entende desnecessária. Com efeito, importa destacar que não se verifica a fraude grosseira quando feita a comparação com o documento de identificação ou com as assinaturas constantes nos outros contratos firmados e discutidos judicialmente pela apelante nas apelações civis de número 0801 427, dígito 69, 2022, e a apelação civil 0801 440, dígito 68, 2022, e na apelação civil 0801 415, dígito 55, 2022, e a apelação civil 0801 412, 03, 2022. Veja bem que ela tem várias ações apelação civil em andamento. Desta feita, rejeito a preliminar aventada e submeto ao colegiado. Pagadora Sônia Amaral. Nessa questão do cessamento de defesa, eu tinha outro entendimento. Perdão, a senhora... Desembargadora, deixa o desembargador terminar o voto. Ele já terminou. Preliminar. É preliminar de... Cessamento de defesa. Eu submeto a Vossa Excelência. Aí eu volto com ele, eu tinha colocado aqui, até para descer para o primeiro grau, para fazer a... Mas eu volto com o senhor, acho que os argumentos são válidos para não haver cessamento de defesa. Ela, desembargadora Sônia, ela questionou sobre a questão do grafotécnico, mas ela tem 8 apelações civil aqui no Tribunal de Justiça, e os contratos tudo bate essa assinatura. Então, eu vou me manifestar, desembargador, se o senhor me permite. Eu também vou acompanhar Vossa Excelência nessa preliminar, até porque não podemos deixar de levar em conta o seguinte, e nesses casos é a forma que eu tenho me posicionado.
Quando há um contrato, e mais ainda, afora o contrato, a comprovação do depósito, como é o caso, a comprovação do depósito, e a parte em réplica, em nenhum momento questiona que recebeu aquele valor. Em nenhum momento questiona juntar provas que só ela ou que a ela é permitido, mostrando que não recebeu esses valores, que ela poderia fazer essa prova, é evidente que esse contrato tem validade, sob pena de estarmos a incentivar que a pessoa se valha da própria torpeza para usar a justiça em detrimento de um contrato que, de fato, houve uma vantagem devida naquele contrato. Eu acho que o judiciário tem de se preocupar muito nesse sentido, até porque nós temos de lembrar que esse tipo de ação que nós estamos a discutir essa tarde todinha, doutor Marco Antônio, na maioria das vezes é demanda predatória. São demandas construídas. Eu dizia, doutora Oriana, eu não sei se eu cheguei a dizer à senhora, ano passado eu tive a oportunidade de conversar com uma advogada em São Paulo, e essa advogada, ela fazia parte de uma banca de mais de 100 advogados em São Paulo. O titular desta banca, doutor Bonfim, era um engenheiro. Ele era o dono da banca. É o dono da banca. E o papel dela é buscar falhas contratuais mínimas para entrar com demandas predatórias. E por isso a preocupação que nós temos de ter e não deixar a justiça ser usada dessa forma. De sorte que eu acompanho Vossa Excelência sem sombra de dúvida. Obrigado, doutora Sônia. Deixa eu só fazer um adendo. A gente observa, desembargadora Adriana, que a grande maioria dessas ações são ações individuais de pessoas, geralmente pessoas idosas, hipossuficientes, analfabetas, que contraem N empréstimos consignados e que se transformam em ações individuais. Ontem eu peguei analisando um manifesto. Ontem eu peguei que a senhora era septuagenária e tinha 22 empréstimos consignados. Eu não sei qual era o dinheiro que sobraria para essa senhora se manter. Minha desembargadora querida. Minha querida desembargadora Márcia Chaves. Sim. Então, a técnica dos bancos, desembargadora Oriana, chegou a um ponto dos contratos não serem mais contratos escritos, não. São contratos eletrônicos através de selfie. E sabe por quê? Porque a selfie propicia, desembargadora Sônia Amaral, o gerenciamento da localidade em que o contrato está sendo firmado. Perfeito. Doutor Marco Antônio, obrigada. Desembargador Bonfim, o senhor pode prosseguir na voto. Obrigado, desembargadora Sônia Amaral. Obrigado, doutor Marco Antônio. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise das questões que nele foram suscitadas. A cerne da controvérsia consiste em saber se a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus legal de provar a regularidade do contrato de empréstimo consignado, celebrado entre si e a parte recorrente. Da análise debatida dos autos, entendo que o pleito merece parcial acolhimento apenas no que diz respeito à redução da condenação por litigância de má-fé. Vejamos. Quanto ao primeiro aspecto, o banco logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Ora, apelante, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram a legalidade do negócio, qual seja o contrato assinado conforme determinação legal e residente no ID 33060021, documentos pessoais da parte apelante e da testemunha, sendo uma delas uma filha, além do comprovante autenticado do TED, residente também no ID 33060023, com crédito na conta de titularidade da parte. A parte recorrente, por sua vez, não juntou aos autos nenhum documento apto a desconstituir o negócio jurídico celebrado.
não se desincubindo do ônus de demonstrar a falha na prestação de serviço. Analiso ainda que, igualmente, não houve comprovação de não recebimento ou de utilização de recursos oriundos da referida transação, não tendo a apelante apresentado o seu extrato bancário, conforme solicitado. Nesse cenário, aplica-se a primeira tese fixada por este egreste Corte de Justiça no bojo do incidente de IRDR de número 53983 de 2016, em verbe. Primeira tese, independentemente da inversão do ônus da prova, que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo artigo 6º, parágrafos 8º do Código de Defesa do Consumidor, segundo a avaliação do magistrado no caso concreto, cabe à instituição financeira ré, enquanto fato impeditivo ou modificativo do direito do consumidor, o ônus da prova que houve na contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada de um contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor autor. Quando alegar que não recebeu o empréstimo, deve ser colaborado com a Justiça, na forma do artigo 6º do Código de Processo Civil, a fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado pelo juiz como um documento essencial para a propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor, autor, impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado no processo, cabe à instituição financeira ré o ônus de provar essa autenticidade por meio de perícia grafotécnica ou mediante meios de provas legais ou moralmente legitimadas. Deste modo, a respeito das revelações de consumo ser conduzidas pela inversão do ônus da probatório, na forma do parágrafo do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, prestigiando a parte hipossuficiente, isto é, o consumidor, tal regra não é absoluta. É necessário que o consumidor demonstre minimamente o direito alegado, o que não se observa no caso em comento. Assim, resta demonstrado que o empréstimo foi validamente realizado junto à instituição financeira. A parte recorrente não faz jus à anulação da sentença, afigurando-se desnecessária a produção de novas provas. É nesse sentido o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça. E aqui cito vários julgados nesse sentido. Um do desembargador Gervásio e outro do desembargador Raimundo Bogeia. No outro giro, a condenação da parte autora em litigação de má-fé depende da comprovação da intenção de lubridiar o Poder Judiciário, isto é, o dolo da parte em agir de forma maliciosa e temerária. Nessa esteira, é de selecionar a doutrina de Lucas Macedo, e aqui junto outras doutrinas a esse respeito. Em caso, analisando a peculiaridade da causa e a forma como foi veiculada a pretensão, o magistrado de primeiro grau entendeu que a parte apelante deveria incorrer nas sanções referentes à litigância de má-fé, uma vez que, ao alterar a verdade dos fatos, sustentou a pretensão de que sabia ser descabida, movimentando de modo indevido a máquina do judiciário e atraindo para si, por isso mesmo, as reprimendas processuais cabíveis na forma do artigo 80 do Código de Processo Civil. Assim, inegável que a sua atuação denota de uma forma de agir censurável, com vistas à obtenção do enriquecimento ilícito, à custa da contratação em relação à qual volutiva e legitimamente aderiu nos termos e na forma dos fundamentos seguintes. Registra-se que, nos casos como este, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não somente reconhece a má-fé da parte consumidora, como também entende ser devido, por via de regra, o arbitramento da indenização em 2% do valor da causa. Confira. E aqui cito mais uma jurisprudência desta feita do desembargador Gervásio Protásio dos Santos Júnior, na apelação civil de número 0802, 085, de 33 de 2021. Ante ao exposto, conheço do presente recurso, dando-lhe parcial provimento apenas para, de forma da fundamentação supra, reduzir a pena de litigância de má-fé, fixando no patamar de 2% do valor da causa. É como votos, diminuir simplesmente de 5% para 2%.
Desembargadora Oriana, como vota? Eu acho que, neste caso, vou acompanhá-los. Muitas vezes eu tiro a litigância de má-fé, mas como o desembargador Bonfim explicou as várias causas, eu vi que ela tem várias causas, eu acho que o que eu não concordaria é se ficasse a má-fé só para ela e não para o advogado. Eu voto com o senhor, diminuindo também. Eu também acompanho Vossa Excelência, desembargador Bonfim, fazendo uma correção até do meu entendimento, porque é para isso que a gente está aqui para discutir, né? Eu tinha adotado manter a litigância de má-fé no patamar que fora fixado pelo juiz de base, porque entendo, a exemplo do que ontem o ministro Sebastião Reis falou, é um entendimento que eu tenho, que o juiz de primeiro grau, o juiz de base, ele tem sempre uma melhor percepção da realidade. Ele tem a melhor percepção. Então, eu tenho uma certa dificuldade de mudar aquilo que foi fixado pelo juiz de primeiro grau, porque ele sente o pulsar de cada ação, né? Porque a gente sabe que para a gente que não faz a instrução processual, muitas vezes é uma soma de papéis. E por isso que esse juiz mais presente à causa, que faz a instrução, ele sabe a forma de melhor conduzir. Eu tenho adotado uma regra na litigância, né? Para adotar ou não, eu também, por vezes, tiro, desembargadora Oriana. Algumas vezes eu excluo a litigância, mas eu tenho adotado como regra o seguinte, é por isso que eu queria fazer essa colocação. A gente tem analisado a quantidade de ações que aquela parte ingressou. Nesse caso, a gente fez um levantamento e a parte tem 39 ações. 39 ações no mesmo sentido. De sorte individuais, de sorte que por aí já se vê. Eu até mandei, queria mandar ver se ela existia mesmo, porque eu achei muita ação. Não, são 39 ações, eu lhe garanto. Muitas já julgadas, improcedentes. Sorte que isso demonstra que trata simplesmente de uma demanda predatória lotérica, em que se atira... É só por isso que eu estou concordando com o desembargador Bonfim, porque em alguns casos, a maioria das vezes, não sei se isso vai ficar feliz, é a primeira vez que eu concordo. Eu penso como a senhora. Em nenhum momento, eu gostaria de reduzir a litigância, eu queria manter da forma que o juiz manteve na base. Esse era o meu entendimento. Mas eu fui fazer uma pesquisa no tribunal e a maioria dos desembargadores, desembargador Jamil, desembargador Gervásio, desembargador Raimundo Bogé, desembargador Welter, todos eles diminuem de 5 para 2. Não existe consenso, não existe consenso. Então, por isso eu vou me filiar a eles. Entendeu? Mas eu vou me submeter ao seu entendimento, que eu e a Vossa Excelência, estamos submetendo ao entendimento deles, porque o meu entendimento era manter. Você está entendendo? É manter. Porque para tirar, não no caso dela. No caso dela, eu acho que eu vi um pouco de litigância de má-fé. Eu manter, se eu tivesse com 5, eu tinha manter, porque eu até brinquei e disse, olha, eu não sou o Robin Hood que fica tirando de rico para dar para pobre. Não é isso. Mas o que ocorre é o seguinte, é que 90% do tribunal ele tem um entendimento contrário ao nosso. Eu entendo o seu ponto de vista e por isso me submeto a ele, porque eu acho que o tribunal tem de ter coerência nas decisões e a gente tem de levar isso em conta. De sorte que, isso é o primeiro, o 9º. Eu pergunto o 11º para a gente julgar em bloco. O 11º e o 13º são iguais, eu vou ler só a emenda, se a Vossa me permitir. Isso. Entendeu? O 13º é igual, o 11º é o 11º e o 13º. São iguais, exatamente iguais, mesmas partes. 13º, a emenda, porque o 11º tem um pouquinho de diferença. Mas eu vou já ler aqui a emenda. O 13º. 11º e 13º. 13º, mas o 11º tem uma diferença pequena, mas tem, entendeu? Mas esse aqui é igual, literalmente igual. O cerne recusal consiste no pedido de afastamento da condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tendo em vista a validação da relação jurídica ante a comprovação do contrato e da transferência bancária para a conta da parte consumidora, e em caso, analisando as peculiaridades da causa e a forma como foi veiculada a pretensão, o magistrado de primeiro grau entendeu que a parte apelante deveria incorrer nas sanções de referente à litigância de má-fé, uma vez que, alterada
A verdade dos fatos sustentou a pretensão que sabia ser descabida, movimentando de modo indevido a máquina do judiciário e atrair para si, ou por isso mesmo, as reprimendas processuais cabíveis na forma do artigo 80 do Código de Processo Civil. Assim, inegável que a atuação denota de uma forma de agir censurável, com vista à obtenção do enriquecimento ilícito, à custa de contratação em relação à qual viola ilegitimamente aderiu aos termos e fundamentos. Registra-se que, em casos como este, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não somente reconhece a má-fé da parte consumidora, como também entende ser devida, por via de regra, o arbitramento da indenização de 2% do valor da causa, apelo conhecido e parcialmente provido. Perfeito. Eu pergunto à desembargadora Aureana se concorda com a votação que é idêntica do 11º e 13º com uma variação. Isso. Sim. Eu voto com Vossa Excelência. Bem, então proclamo o resultado dos processos já declinados, que são da pauta o 9º, o 11º e o 13º, por unanimidade, pelo conhecimento e parcial provimento. Bem, vamos dar sequência, então? O 11º. Agora vamos para o segundo processo. É o 13º, já foram esses três. Agora nós vamos ao segundo da pauta, que é o mesmo tema, litigância de má-fé. Só que tem sustentação oral? Pergunta a secretaria. Qual é que tem? Tem sim. Falta comum? Gente, já votamos. Aqui não. Tem muitos nomes que não estão renomeados, só para eles colocarem e se manifestarem, tá? Aos advogados que estão na sessão, peço que nomine corretamente no vídeo. Informe o processo no chat. Não, eu vou seguir a litigância. Banco Itaú? É o segundo, né? Número 2. Então, nós temos, eu vou então apregoar os 3 primeiros processos, desembargador, do Banco Itaú, que também é o mesmo texto, litigância de má-fé. É o número 2 da pauta, é a apelação civil 080-2478-93-2023, que tem como apelante Francisca das Chagas Melo, advogada Jéssica Ellen Pereira de Souza, apelado Banco Itaú, BMG Consignado S.A., advogados Nelson Monteiro de Carvalho Neto e Henrique José Parada Simão. O quarto processo da pauta é a apelação civil 0800-339-43-2023.810.0005, que tem como apelante Manuel Barbosa de Oliveira, advogado Iago Rodrigues de Carvalho, apelado Banco Itaú Consignado S.A., advogados já nominados. Apelação civil, processo número 5 da pauta, que tem como número 0800-658-32-2023, apelante Salvador Pereira Leal, advogado Rony Wellington Menezes dos Anjos, apelado Banco Itaú, BMG Consignado, e advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei. Tá. São esses 3 processos pela ordem que tem sustentação oral pelo apelado. Como o relatório, ratifico, já foi disponibilizado, passo direto a palavra para o ilustre advogado para sua manifestação em relação aos 3 processos que tratam do mesmo tema pelo prazo regimental. Doutora Ana Beatriz? Está na sala? Mas ela não... Sim, Excelência. Ligue a câmera, por favor, decline seu nome completo e OAB. Já está aparecendo? Já, agora está aparecendo, doutora. Decline seu nome completo e OAB. Ana Beatriz Santos Oliveira, OAB 14448, Sergipe. O senhor pode...
Nesse processo aqui, estou julgando tudo improcedente, só estou diminuindo a litigância de má-fé de 5% para 2%. O resto estou mantendo improcedente. A senhora mesmo assim pretende fazer a sustentação oral? Não, Excelência, nesse caso eu vou dispensar. Então, pronto. Então, são os mesmos termos. Os mesmos termos, só mudando de 5% para 2%. A litigância de má-fé. Desembargadora Oriana, a senhora acompanha? Também acompanho Vossa Excelência e proclamo o resultado dos processos 2, 4 e 5 da pauta pelo conhecimento e parcial provimento para redução da multa por litigância de má-fé de 2% para 5%. O outro processo da pauta do mesmo tema é a apelação número 080 315850 2023, apelante Raimundo Cabral da Silva, advogado Rony Wellington Menezes dos Anjos, apelado Sul Financeira S.A., advogado Juliano Ricardo Smith. Eu pergunto à secretaria se há sustentação. Por parte do apelante. Quem é? Por favor, doutor, quem é o advogado que está na sala? É o doutor Rony ou é um subestabelecimento? Doutor Rony? O advogado do Sul Financeira S.A., por favor, se apresente. Não acredito que esteja na sala. Hein? Mas eu estou chamando pelo nome. Pela última vez, eu peço que se apresente o advogado do processo de número 6 da pauta para, se desejar, formular sustentação oral. É o advogado da Sul Financeira S.A., Crédito, Financiamentos e Investimentos. Acho que ele saiu. 2. Também aqui só estou diminuindo de 5 para 2. É a mesma coisa, a gente pode promover logo o julgamento. Desembargadora Oriana, a senhora concorda? É a mesma coisa. Sendo a colegialidade tão bem explanado, Vossa Excelência, eu acompanho. É a mesma coisa, é 2% para 5%, eu também acompanho. Desculpa, mas você já... Tá, ok. Proclamo o resultado, o processo apregoado, número 6 da pauta, é o sexto da pauta. Por unanimidade, pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para a redução da pena de multa em face da litigância de má-fé. Não, é sexto. É o sexto. Quantos processos tem na sua pauta? 15 ou 16? Eu vou passear agora, já que a gente venceu a litigância. Tem ainda advogado pedido de preferência, doutora? Tem. Desculpa, qual é? Na verdade, é porque a senhora quer conseguir falar. Não, me diga, nós já vencemos um bocado. O 7º da pauta, ou o 3º da pauta. Na verdade, eu acho que é o 3º da pauta, que é o Banco Itaú também, né? Sim. Não é isso? Sim. É da doutora Ana Beatriz também. É recorrente, é. É a mesma doutora Ana Beatriz. Então nós vamos aproveitar para... É o 3º. Terceiro? Não, mas é porque aqui é outro assunto. É outro assunto e a gente já está vencendo a pauta, doutora Ana Beatriz. Nós vamos, então, para o 3º processo da pauta. É uma apelação civil de número... É o número 3 da pauta, 081-4513-28-2022, que tem como apelante o Banco Itaú BMG consignado, advogada N. Eige Soledade Bittencourt de Araújo, apelado Adão Ferreira de Souza, advogadas do apelado Adriana Martins Batista. Relatoria do desembargador Bonfim, a quem passo a palavra para dispensando o relatório, ou se a doutora Oriana deseja a leitura. Doutora Oriana, a senhora tem o relatório do processo número 3 da pauta, e já é outro assunto. Temos o relatório. Tem, né? Então, podemos passar direto para a sustentação do advogado. Peço que a advogada do Banco
Itaú, doutora Ana Beatriz, se manifeste pelo prazo regimental, iniciando, declinando o seu nome e OAB. Obrigada, Excelência. Doutor Bonfim, o senhor deseja fazer alguma colocação, doutora Ana Beatriz? Não. Esse vai manter a sustentação? Então, doutora Ana Beatriz, a senhora tem a palavra. Obrigada, Excelência. Gostaria iniciar. Estamos dando provimento aqui à apelação também. Porque foi comprovado o TED, foi comprovado o contrato, isso eu estou acolhendo a apelação do Banco Itaú. Foi acolhida, então, no caso, foi acolhida integralmente, Excelência? Sim, sim. Então, nesse caso... Conhece do presente recurso e do provimento para, como na fundamentação, sobre reformar a sentença julgando improcedente. E informo também que é igual ao 15 também. 3 e 15 são iguais. A senhora também dispensa, né? Sim, Excelência. Se houver unanimidade, no caso, dispenso sim. Doutora, a senhora pode dispensar, porque regimentalmente, se houver alguma divergência, a senhora pode voltar a usar da palavra, da sustentação. Doutora Oriana, a senhora... Eu acompanho esse processo. O relator? O Banco Itaú, o relator. Tá, eu também acompanho o relator, porque, como bem Vossa Excelência demonstra no voto, o contrato é válido, com assinatura, inclusive arrogo de duas testemunhas, acompanhada dos documentos pessoais do contratante e, além disso, com a comprovante de transferência bancária, não havendo dúvidas da validade do contrato, de forma que eu acompanho Vossa Excelência. No 15 também. O 15 também é da mesma forma. Não. A 15 é Banco Pan. O 15 Pan, mas se o advogado tiver aí, a gente já pode fazer. Do Banco Pan, nós já fizemos desembargador. Já. Estava tudo aqui. Ainda é litigância. Não, tá certo, tá certo. Eu fiz foi contagem, tá certo, desculpa. Mas voltando. Nós, então, eu proclamo o resultado por unanimidade, pelo conhecimento, refiro-me ao processo de número 3 da pauta, pelo conhecimento e provimento por unanimidade do recurso. Bem, agora passamos pelo processo... Ainda tem algum pedido de sustentação, doutora Suelen? Quais sejam? Já é outro tema, né? Não. Nós temos todos esse aqui de regularidade de contratação. Aí nós vamos então para o Banco Pan, voltando ao Banco Pan, mas nesse segundo tema. O advogado ainda deve estar na sessão, e eu vou apregoar todos eles juntos, tá, desembargador? Porque são iguais. É o 8º, o 10º, o 12º, o 14º, o 15º. O 8º, apelação cível 080799875/2021, que tem como apelante Terezinha de Jesus Pereira Silva, advogado Deni Jackson Souza Magalhães, apelado Banco Pan, advogado Feliciano Lira Moura. 10º processo da pauta, apelação cível 080530635/2023, apelante Maria Lucimar Braga Souza, advogados Anderson Cavalcante Leal, Vitor Diniz de Amorim, apelado o mesmo já nominado, com o mesmo advogado. 12º, apelação cível 080139904/2022, apelante Sebastiana Marcelina dos Santos, advogada Ana Pierrina Cunha Souza, apelado o mesmo Banco Pan. 14º da pauta, apelação cível 0800-770-26/2023, que tem como apelante Antônia Francisca Brandão da Silva, advogados Flávio Cleiton da Costa Júnior, Rômulo Bezerra Caminha Veloso, Sandro Lúcio Pereira dos Santos e Rafael da Cruz Pinheiro.
o apelado, mesmo Banco Pan, com o mesmo advogado. 15º, apelação civil número 081-6664-31-2022, que tem como apelante o Banco Pan, aqui se inverte, advogado Feliciano Lira Moura, e faltou aqui colocar o apelado. Obrigado, doutor. Aldeci Alves Bezerra. Desembargador Bonfim, o senhor tem a palavra por todos, em relação a todos esses processos. Doutor Willer Salvador, que é o advogado do Banco Pan, eu estou desprovendo todos esses recursos, mantendo a apelação do Banco Itaú, do Banco Pan. Pergunta a Vossa Excelência se vai querer fazer uso ou vai dispensar. Dispense, Vossa Excelência, agradeço. Eu acho que com exceção do 15º, em que o Banco Pan é autor, é a parte apelante, melhor. Pois então, correto, obrigado, desembargador, com exceção do processo de número 15 da pauta. 15, que o senhor está dando provimento ao Banco Pan, porque ele é o recorrente. Não, eu estou dando esse aqui do que a senhora leu, com exceção do 15, eu estou negando provimentar a apelação, porque foi comprovado contrato, foi comprovado TED na conta da parte autora, então eu estou desprovendo. Então, até o 14º é essa tese que todos... E no 15º também estou jogando favorável ao banco. É isso. Porque tem contrato, tem TED. Esses outros... Hein? Só que o 10º tem dois advogados. Tá. Então, vamos excluir o 10º. O doutor Feliciano, eu não sei se é seu nome, doutor, o senhor tem subestabelecimento, me parece, não é isso? Não, eu já entendi. Mas nós vamos voltar ao 10º, porque o advogado da parte apelante, melhor dizendo, ela se faz presente para fazer sustentação. Portanto, passo a palavra ao advogado Anderson Cavalcante Leal. Todos esses, com exceção do 15º, que inverte o polo. Mas nós vamos voltar ao 10º, porque a outra parte se faz presente à sala para fazer a sustentação, e eu vou começar, portanto, com o advogado apelante, o senhor doutor Anderson Cavalcante Leal. Por favor, doutor Anderson ou doutor Vitor, que tem dois advogados. Decline seu nome completo e OAB. Doutor Anderson. Mas quem está na sala, a secretária está dizendo que é o Anderson, mas ele não se manifesta. Doutor Anderson, o senhor ainda persiste com um pedido de sustentação, porque senão nós vamos julgar esse processo. Bem, consignata que o advogado se fazia, pelo menos foi chamado e não compareceu para fazer a sua sustentação. De sorte que a gente, dando continuidade ao julgamento, pergunta a desembargadora Oriana mais uma vez se segue o voto do relator. Sim. Eu também acompanho o voto do relator, porque restou sobejamente comprovado que os contratos detêm validade e proclamo o resultado por unanimidade, pelo conhecimento até o 14º e desprovimento do apelo, enquanto o 15º, doutor desembargador Bonfim, o senhor deseja falar sobre o 15º, que é diferente? O polo se inverte? Talvez só ementa, quem sabe? Vou ler só ementa aí. Eu acho que o doutor William, eu estou mantendo também, eu estou acolhendo a apelação do Banco Pan, e estou julgando improcedente a sentença. Entendeu? Estou jogando procedente, estou acolhendo a apelação para tocar improcedente. Ante ao exposto, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento para
com a fundamentação super, reformar a sentença e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Também comprovação de TED, comprovação de contrato e biometria. Desembargadora. Certo. E aqui, só se o senhor me permite, para a gente deixar isso já assentado, nesse caso específico, tem aquele problema do pedido de perícia grafotécnica, mas que nós já julgamos anteriormente, naquele outro processo, que quando houver o depósito, no caso do juiz dispensar o exame grafotécnico, nós temos seguido o entendimento que resta devidamente comprovada a contratação. Porque o TED é na conta pessoal da pessoa. Entendeu? Ela não pode negar que não assinou o contrato, mas se o dinheiro caiu lá, ela deveria também, de boa fé, ela vai. Só esse dinheiro não é meu, leva para lá. Quando ela tem a oportunidade de se manifestar, fica silente. E quando o contrato é feito por self, não tem como você fazer exame grafotécnico. Esse aqui era contrato. Não tem como. Exato, não tem como. Bem, da mesma forma, eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Bonfim, e proclamo o resultado por unanimidade pelo conhecimento do recurso e pelo provimento para declarar válido o contrato objeto do presente recurso. Bem, 15º. Obrigado. Obrigado, Vossas Excelências. Desejo a todos um ótimo fim de sessão. Ok. Vamos, então, Tem mais algum pedido de sustentação? Já foram. Eu vou... Não, faltam dois, na verdade. Falta o primeiro e o sétimo. Eu vou apregoar o primeiro processo, que é da minha relatoria. Ele destoa um pouco do que até agora nós estivemos aqui tratando. É a apelação civil número 082561344/2022, que tem como apelante Suprir Comércio de Panificação e Sorveteria Limitada, advogado Widevandes de Souza Araújo, apelado Sindicato do Comércio Varejista do Maranhão do Sul, advogado Jonilson Almeida Viana. Eu pergunto à secretaria se há pedido de sustentação oral das duas partes. Perfeito. Então, passo a palavra ao advogado apelante, o doutor Idelvande de Souza Araújo, ou a quem foi subestabelecido. Boa tarde, doutora desembargadora Sônia Amaral, desembargador Doutor, Sebastião desculpe, Bonfim. Só decline, por favor, do seu nome e a OAB, para fim de registro. Sim, senhora. Sou o advogado Idelvande de Souza Araújo, OAB Maranhão 22216, advogando pelo apelante Suprir. Então, boa tarde a todos os desembargadores, desembargadoras, ao doutor representante do Ministério Público e advogados presentes e serventuários. Excelência, a apelante se indispõe contra a sentença por dois motivos. Um dos motivos é que o nobre juiz de primeiro grau decidiu extra petita, porque nos pedidos da apelada, ele, em momento algum, pediu para que fosse aplicada a teoria da aparência. E o doutor magistrado de base, por conta própria, decidiu aplicar a teoria da aparência, como dito, não foi pedido. Então, é um dos pontos a apelante levanta, né? Até de forma preliminar, porque entende que deve ser retomada a sentença nesse sentido. O outro ponto que a gente levanta, até para ser bastante sucinto, porque o tempo está avançado, é quando se trata da aplicação propriamente dita da teoria da aparência ao caso. A apelada, ela juntou aos autos um contrato que teria de locação de um imóvel com uma empresa denominada Suprimentos, que os sócios são os mesmos da empresa Suprir. Se a apelada tivesse
demonstrado cabalmente que a empresa Suprimentos não teria condições, ou que ele tivesse falido, ou outra situação qualquer, de fato poderia ter sido aplicada a teoria da aparência. Mas o fato é, a empresa Suprimento está em pleno exercício em suas atividades, tem condições de arcar com uma dívida como é cobrada na ação, como é levantada na ação monitória, aqui em questão. Todavia, a apelada não fez qualquer esforço para que fosse colocado no polo passivo da ação monitória a empresa Suprimentos, e foi diretamente na empresa Suprir. Mais à frente, já no recurso nas contrarrazões, a apelada levanta a arguição de que o CNPJ da Suprimentos é inválido, assim como o juiz também disse na sentença. Todavia, o CNPJ da empresa Suprimentos, ele está plenamente ativo, conforme a certidão juntada aos autos sobre o ID 32759420. Só que a apelada, quando formulou o contrato, por erro de digitação, ao final, que o CNPJ da empresa de suprimentos tem 64, a apelada colocou 54. E nisso ela juntou uma certidão nos autos dizendo que esse CNPJ era inválido. Lógico que ela digitou no sistema um CNPJ errado e juntou aos autos. Disto, disse que a apelante deve arcar com a cobrança, porque faz parte do conglomerado econômico, e dizendo que a Suprimentos não existe mais, que essa empresa de suprimento não existe mais, quando de fato ela realmente existe, o CNPJ está plenamente ativo, conforme a certidão juntada aos autos. E aqui a apelante socorre do entendimento do STJ, que já é bastante consolidado, quando trata da questão da aplicação da teoria da aparência, é que o STJ, aqui é exemplo do RESP 24666, publicado no DJE no dia 19 de 5 de 2023, diz que a existência de grupo econômico por si só não assegura a solidariedade da obrigação, né, numa questão como essa. Porque, para que seja exigida a solidariedade, antes tem que se tentar buscar a responsabilidade da empresa que realmente firmou o contrato, que não ocorreu no caso. Então, por isso é que a apelante se indispõe contra a sentença e pede que seja reformada, inclusive pedindo pela condenação da apelada por litigância de má-fé, uma vez que induziu o juiz de base a errar ao dizer que o CNPJ era inválido, digitando um CNPJ equivocado. Inclusive, o juiz de base fez, nesse sentido, verificou e disse que realmente estava inválido, porque ao invés de colocar 54, ele colocou 64. O CNPJ da suprimento é 09065520 de ré 64, conforme a certidão que consta nos autos. E a apelante colocou nos autos 09060520-1000 de ré 54. Ou seja, mudou um dígito de 64, que é o correto, para 54. E com isso, disse que o CNPJ é inválido e por isso exigiu o valor da apelante. Diante disso, aqui a apelante vem pedir pela reforma da sentença e pedir pela condenação de litigância de má-fé da apelada. E além dos honorários de sucumbência e demais pedidos que constam na peça de razões da apelação. É como a apelante pede, excelência. Muito obrigado a vossas excelências e boa tarde a todos. Peço que o advogado da parte adversa, doutor Jonilson, se manifeste pelo prazo regimental, declinando inicialmente o seu nome completo e OAB. Doutor Jonilson? Jonilson, o senhor está na sala?
Ele está ingressando? Pode ser. Doutor Janilson, o senhor está com a palavra. Entrou? Doutor Janilson, o senhor está com a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde a todos. Boa tarde. O senhor, por favor, decline seu nome completo e OAB. Problema com a conexão, não consigo. O senhor não quer tirar a imagem? O senhor tirar a imagem, talvez melhore. Melhorou? Melhorou. Continue, por favor. Jonilson Almeida Viana, OAB 4.516 MA. O senhor tem a palavra pelo prazo regimental. Eu tive um problema com a conexão, não consegui assistir a palavra do novo colega. No entanto, a nossa manifestação aqui é no sentido de reforçar as alegações das contrarrazões. Conforme ficou demonstrado nos autos, a presente ação é uma ação monitória de cobrança de aluguéis. A empresa apelante, ela firmou um contrato de locação com o sindicato apelado e na devolução do imóvel ficou pendente o pagamento de IPTU, onde havia expressa obrigação do locatário de arcar com os custos do pagamento do imposto. Quando do preparo... Doutor Jonilson, eu vou pedir para o senhor suspender um pouquinho, que a desembargadora Oriana teve que sair 1 minuto da sala, e eu lhe concedo já, vou suspender o prazo e concedo já o prazo para o senhor concluir ou permanecer, ou dar curso à sua sustentação. Obrigado, doutora. Doutor Jonilson, o senhor pode continuar, por favor, que a desembargadora Oriana retornou à sala. Certo. Então, retomando aqui a argumentação, a discussão aqui gira em torno da legitimidade passiva da parte apelante. Conforme ficou demonstrado nos autos, é o mesmo grupo econômico. O senhor Paulo Roberto Vidigal é o sócio administrador da empresa que firmou o contrato de locação com o sindicato, quanto também da empresa que figura no processo aqui como parte requerida. Portanto, trata-se do mesmo grupo econômico, com o mesmo objeto social. Com relação ao CNPJ, que consta no contrato de locação, que foi fornecido pelo representante legal, o senhor Roberto Vidigal Torres Araújo, ele não tem inscrição na Receita Federal, o que foi verificado pelas provas documentais apresentadas no rito procedimental. Assim, concluímos, para resumir, que a sentença está perfeita. Não há a possibilidade de nenhum retoque, porque trata-se de hipótese de grupo econômico, de fato, tendo em vista a identidade havida entre os sócios das duas empresas e o ramo de atividade econômica. E dessa forma, concluímos a nossa fala. Obrigado, doutor Janilson. Passo, portanto, ao voto, que vou promover a leitura, porque ele tem alguns nuances necessários para melhor entendimento dos meus pares. Preenchidos os requisitos recursais... Desculpa, doutor Marcos, o senhor gostaria de se manifestar ou ratifica? O colega entendeu que, se tratar de direito meramente privado, não haveria necessidade de intervenção do Ministério Público. Obrigado. Preenchidos os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo. Desde já, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, tendo em vista que, conforme determinação do artigo 702, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, aspas, oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão proferida no caput do artigo 701 até o julgamento do primeiro grau, fecha aspas. Assim, proferida a sentença julgando os embargos monitórios, inexistente fundamento relevante para suspender os seus efeitos, impõe-se a rejeição de tal pedido.
E aqui passamos à análise da matéria de fundo, e que me permite um primeiro parêntese para colocar, no meu entender, nos devidos termos, a questão da aplicação da teoria da aparência, que diz o nobre advogado, não foi objeto de requerimento por parte da parte recorrente. Na verdade, doutor, a aplicação da teoria da aparência não precisa de requerimento ou qualquer aplicação de qualquer teoria. Trata-se, de fato, de uma doutrina ou de uma linha teórica adotada pelo juiz na análise dos fatos. E é nesse sentido que foi adotado pelo juiz de base a aplicação da teoria da aparência, e começo por ela, feita essas explicações iniciais. Após a análise dos autos, constata-se que a pretensão recursal não merece amparo, vez que a sentença do juiz Acó se encontra irretocável. Trata-se, na origem, de ação monitória para a cobrança de débito oriundo de encargos acessórios inadimplidos de contrato de locação. A parte autora juntou aos autos o instrumento contratual no qual consta como parte locatária a empresa Suprimentos Embalagens Limitada, microempresa, CNPJ 09 60 520 1000, ao contrário, 54. Na petição inicial, foi indicada a qualificação da empresa Suprir, Comércio de Panificação e Sorveteria Limitada, CNPJ 12 187 482 1000, ao contrário, 10. Citada, a empresa apresentou embargos monitórios, alegando ilegitimidade passiva pelos argumentos que declinei lá no relatório. Em sentença, o magistrado entendeu que as referidas empresas, valendo-se da teoria da aparência, integravam o mesmo grupo econômico de fato, pelo que deveria ser aplicada a teoria da aparência. Fundamentou tal entendimento com base nas semelhanças entre as empresas, que a gente vai declinar mais adiante, a demonstrar que, de fato, há semelhanças que justificam a aplicação da teoria da aparência, e no fato de que o CNPJ indicado no contrato pela parte locatária não possuía inscrição válida. E, por não possuir inscrição válida, entenda-se, que o resultado da consulta formulada em cima daquele CNPJ não resultou em resultado, que agora, e é bom que se diga, agora justifica o advogado da parte dizendo que o juiz teria digitado um número errado na sua consulta. Agora, nesse sentido, e até porque não vai fazer diferença nessa conclusão, é bom que se diga que isso se trata de uma inovação recursal, porque em sede de contestação esse argumento não foi utilizado. E aqui a gente está acrescendo ao voto que essa tese apresentada pelo advogado nada mais é do que uma inovação, mas mesmo assim não teria qualquer efeito pelos outros fatos que a gente traz à colação e que justificam a manutenção da decisão. Mas digo e continuo, segundo definição doutrinária, abre aspas, a teoria da aparência equipara o estado de fato ao estado de direito em certas circunstâncias e em atenção a certas pessoas. Essa doutrina citada, aqui fecho parênteses, é do Sérgio Filho, no programa, Sérgio Cavalieri Filho, no Programa de Responsabilidade Civil, em obra recente do ano 2023, e que é uma doutrina reforçada por tantos outros autores. A referida teoria possui aplicação em diversas situações jurídicas, que vão desde a regra de citação a reconhecimento de solidariedade em obrigações jurídicas. Tal como no caso em espécie, admite-se a incidência da teoria da aparência para estender a legitimidade entre empresas de um mesmo grupo econômico. Ressalta, entretanto, que tal aplicação não é automática e depende da demonstração de diversos fatores, ou seja,
Não é o simples fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico que autoriza o reconhecimento da solidariedade entre as pessoas jurídicas. Nesse sentido, e aqui citando uma decisão do ministro Raul Araújo, da 4ª turma do STJ, nesse sentido, como disse, diz o ministro Raul Araújo, tratando-se de sociedades distintas com razões sociais, objetos e patrimônios próprios, o simples fato de pertencerem ao mesmo grupo de empresas não as torna solidárias nas respectivas obrigações, sendo descabida a aplicação da teoria da aparência para, com isso, ampliar-se a legitimação no polo passivo de ação executiva, fecha aspas, mas, como disse já no início, esse não é o caso. Neste caso, como passo a demonstrar, é de aplicação da teoria da aparência. Dito isso, entendo que, no caso em espécie, a aplicação da teoria da aparência se revela acertada, pois tanto a pessoa jurídica qualificada no contrato de locação quanto a pessoa jurídica efetivamente citada nestes autos claramente se apresentam ao mundo fático como a mesma empresa. Essa é a exceção que confirma a regra. Consoante pontuado pela sentença, ambas as pessoas jurídicas ostentam nome de fantasia similar e estão localizadas no mesmo bairro da cidade de Imperatriz. Somado a isso, tem-se o fato de que as duas empresas possuem o mesmo quadro societário, qual seja Roberto Vidigal Torres Araújo, Helenita Saraiva de Souza e Márcia de Souza Viana Araújo, com distinção apenas quanto ao sócio administrador, sendo o senhor Roberto Vidigal, no caso, no caso, administrador da pessoa jurídica que celebrou o contrato de locação, e a senhora Márcia de Souza Viana de Araújo, no caso da pessoa jurídica ora demandada. Mas ambos, quando se confirmam todos os sócios das duas empresas, são os mesmos. Por vir em rápida consulta ao endereço das empresas em uma das ferramentas do Google que utilizamos, a que permite visualizar imagens, é possível perceber que ambas as pessoas jurídicas exercem a mesma atividade empresarial. A gente consegue olhar lá de cima, pela ferramenta do Google, e consegue perceber que são as mesmas atividades empresariais que constam na fachada, qual seja comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. E as fachadas das duas lojas são idênticas, possuem a mesma identidade visual, utilizando-se do mesmo nome de fantasia, qual seja suprimentos, ambas. E, inclusive, disponibilizando, atenção, o mesmo número de telefone para contato. Desse modo, percebe-se, no caso em Tertilha, que não se trata do simples fato de pertencerem as empresas ao mesmo grupo econômico. Em verdade, as pessoas jurídicas praticamente se confundem, distinguindo-se tão somente pela existência de contratos sociais e CNPJ diferentes. Correta, portanto, a sentença apelada ao considerar a parte como legítima para responder à ação monitória. Embora juridicamente distintas, repito, ambas as empresas se apresentam ao mundo externo como a mesma loja de fato, gerando também na parte autora a expectativa de poder exigir o adimplemento contratual de qualquer das empresas, vez que é impossível precisar qual delas participou do negócio jurídico. Em síntese, sua pretensão não pode ser obstada pelo simples fato de ostentarem CNPJs diferentes. Novamente, socorrendo-me da jurisprudência, de novo do Superior Tribunal de Justiça, destaco o seguinte ponto da decisão do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, da 3ª turma do Tribunal da Cidadania. Aspas para o ministro Ricardo Vilas Boas. A jurisprudência, aplicando a teoria da aparência, reconhece a legitimidade passiva de causa das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, e aqui, atenção,
quando verificada a impossibilidade de se precisar qual delas participou do negócio entabulado entre as partes, e me parece ser o caso. Em conclusão, e pelos fundamentos acima expostos, deve ser mantida a sentença que afastou a tese de ilegitimidade passiva e rejeitou os embargos monitórios. Em seguida, aqui na decisão, como faço de costume, colaciono ou enumero todas as provas que utilizei para chegar a essa conclusão, assim como indico a legislação que entendo aplicável à espécie, a jurisprudência e a doutrina que também entendo que são aplicáveis ao processo sob análise. E concluo pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela negativa do provimento do apelo. É como voto. Pergunto ao desembargador Bonfim como vota. Desembargadora Oriana? Acompanhando Vossa Excelência e parabenizando pelo voto, sobretudo pela a fundamentação da teoria da aparência. Obrigada, desembargadora. Proclamo o resultado por unanimidade, pelo conhecimento e pelo negativa de provimento do apelo. Bem, eu acho que temos o último processo da pauta, que é de sua relatoria, desembargador. É o de número 7. É o 7º processo que passo a apregoar. É a apelação cível 080-1813-05-2022, que tem como primeiro apelante Eugênia Vieira da Silva Vasconcelos, advogado Gustavo Saraiva Bueno, segundo apelante Banco Bradesco S.A., advogada Larisa Sentosser Rossi, primeiro apelado Banco Bradesco S.A., advogada Larissa Senso Rossi, segunda apelada Eugênia Vieira da Silva Vasconcelos, advogado Gustavo Saraiva Bueno. Eu pergunto à secretaria se ambos advogados se encontram na sala virtual. Nenhum dos dois se fazem presente, desembargador. O senhor vai concluir agora ou... Senhora presidente, se me permitir, eu posso fazer. Se quiser, também posso retornar para a virtual. Não, fica a seu critério. Entendeu? Porque ele estava lá, ele destacou para fazer sustentação oral, como não compareceu, mas eu estou dando, presidente, provimento ao recurso da autora, simplesmente para dar um dano moral de R$ 1.500, porque ela, de fato, não ficou comprovado que ela pediu o cartão de crédito. E o banco teve a oportunidade de comprovar isso, que ela tinha solicitado, foi intimado algumas vezes, notificado algumas vezes, e não comprovou isso. Então, a rigor da sentença, então, somente para condenar o banco ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 1.500, conforme decidiu o plenário da Egrégio Cor no IDR 3043 de 2017. Primeiro apelo conhecido e parcialmente provido. Segundo apelo conhecido e desprovido. É como voto. Eu só peço para dar uma olhadinha aqui nas minhas observações. Certo. Eu dei 1.500. 1.500 que eu dei. Desembargador, eu queria tirar uma dúvida. Diga. Antes de passar a palavra à desembargadora Oriana, porque já que o senhor vai votar, e aí eu teria de votar no relatório, mas eu tenho certeza... Isso aqui é o que eu estava querendo votar logo, mas se for necessário, como já é praxe, nós já decidimos, ele pediu para a sustentação oral, não compareceu, vamos mandar para virtual. Pronto, eu acho que aquela é a regra, que bate Chico, bate Francisco. Vamos voltar para virtual, para que as pessoas se façam presente. Entendeu? Tá bom? Exato. Se o senhor não pode aumentar um pouquinho esse dano moral, porque não tinha contrato, só para dormir. Para dois. Dois, tá bom. Dois. Oi? Bem, tem mais algum processo? Tem. Mas a gente pode conversar. Olha,
Deixa eu dizer o que eu penso sobre isso. A gente tem seguido aquela lógica da comprovação do dano moral, que é o entendimento do STJ. Claro que não é unânime, mas é um entendimento que tem sido majoritário, digamos assim, que há necessidade da comprovação dos danos morais. Porque, em regra, doutora, eu vou passar a palavra para a senhora. Em regra, esses contratos, como é o caso aqui, eu também concordo com Vossa Excelência que, no mérito, a gente não tem como afastar, como dar a procedência, porque ficou constatado, o banco não comprovou o contrato, mas é porque não se trata de dano moral in reipsa, desculpa. O dano moral, e aqui é o que eu levo em conta, é o prazo que a pessoa leva para entrar com essa ação. Ele leva 2, 3 anos e depois ingressa com a ação. E aí eu confesso, daquela conversa, aquelas conversas que nós temos com os magistrados, e mesmo quando eu tive à frente da 10ª Vara Civil, uma preocupação muito grande, doutora Oriana, de estar alimentando demanda predatória. Por quê? O que nós sabemos e até o STJ já tem considerado como válido a exigência do juiz e por que o STJ tem feito isso? Infelizmente, e aqui é fato, ninguém pode desconhecer, por vezes o senhor advogado no interior do Estado tem buscado sindicatos ou tem pego o microfone, um carro que passa pela cidade, chamando as pessoas, dizendo, você tem contrato disso, você tem daquilo, e nos sindicatos eles pegam a procuração de todo mundo. Pegam a procuração, levam 2, 3 anos para entrar com a ação, e eu fico me perguntando se os contratos feitos com as partes, ou se nem contrato teve, se de fato essas partes chegam a receber 1/3 do que nós condenamos. Porque é isso, as histórias que são repassadas. Eu estou falando o que nos repassam os colegas e que também já vivi. De sorte que hoje tem sido até como corriqueiro, e o STJ já confirmou que é possível, exigir, quando a procuração tem mais de 6 meses, doutor Marcos, exigir a atualização da procuração. O STJ já disse, o juiz pode requerer isso. E eu fico me questionando e por isso não dou dano moral em reipsa, não dou dano moral em reipsa, mesmo quando considero que o banco promoveu um contrato que tinha aparentemente uma nulidade, como é o caso, não dou danos em reipsa, porque não entendo que depois de 2, 3 anos possa se falar em danos morais. Não posso falar em danos morais. Eu lhe confesso, e a gente parte sempre quando análise do fato da própria pessoa, da sua próprio julgador. Eu não posso dizer, se entrar amanhã contra quem quer que seja, depois de 2, 3 anos, que eu estou com danos morais. Esses danos morais, depois de 2, 3 anos, eu fico me questionando como pode-se pensar em danos morais nesse sentido. É nesse contexto que Vossa Excelência há de analisar que 99,9% dos casos que a pessoa tem, por exemplo, e que é dano em reipsa, um crédito indevido cobrado e negativado, imediatamente a pessoa entra na justiça, seja para conseguir eliminar e exigir danos morais. Esse é considerado em reipsa. A negativa de atendimento médico, isso é considerado dano moral em reipsa, que é aquele momento que você está precisando mais de fazer valer o contrato e não consegue. Mas nesses contratos, de um modo geral, eu levo o tempo. E é nesse sentido que eu nem tenho dado dano nesses casos.
Aconteceu comigo mesmo. Eu tirei 15 mil emprestado, me permita, e eles estão descontando no contra-cheque e me pedindo um boleto. Para meu nome não ir para o Serasa, eu estou pagando os dois e estou dizendo eu vou esperar fazer um ano para entrar. Acabo de saber que eu não tenho que esperar. Bernardo, você me permite? Eu só... Desembargadora Sônia Amaral, desculpa, doutor Guerreiro, mas é o seguinte, eu concordo gênero, número e grau com Vossa Excelência. O senhor está... Exato, porque é o seguinte, eu já tive dando uma olhada aqui no processo, eu realmente fiz uma leitura, e o que ocorre? É que o fato, o banco não comprovou, foi intimado, mas 5 anos com a pessoa, 5 anos sendo descontado, como é que eu vou estar pagando 5 anos com a coisa que eu não pedi? Agora, se, como a senhora disse aí, se eu soubesse, se eu tivesse, entendeu, uma bola de cristal, porque a gente sabe disso, eu sou do interior, eu sei como é que faz isso. Eles botam, o presidente do sindicato leva, ganha porcentagem, sai um carro volante atrás disso aí. Se eu soubesse que, que ela tinha dado uma procuração, mesmo que ela não tivesse entrado, mesmo assim, eu via que ela tinha uma perspectiva de direito. Entendeu? Uma perspectiva de direito, não que seria o direito. Agora, por 5 anos eu não posso. Eu também é uma convicção pessoal minha. Como é que eu vou estar sofrendo, professor Oriano? Todo mês que a pessoa dessa já é carente, certo? Ela é carente. Hoje nós não podemos mais alegar que falta de advogado. Em todo lugar tem defensoria pública, tem tudo por aí para defender o cidadão, que ela pode ir até no juizado especial e fazer essa reclamação direta. Porque como é que eu estou pagando um cartão durante 5 anos e vou ter que dar moral? Isso é a mesma coisa de negativar o seu nome, você entrar com dano moral contra mim, mas você tem 20 de negativação. Quer dizer, só a minha vai dar o dano moral? Então, eu concordo com você e vou reformar isso aí. Bem, desembargadora Oriana... desculpa aí, doutor. Desculpa. Só um parêntese aqui, porque isso aí é palpitante. Eu também tenho essa sua linha, desembargadora Sônia. Pelo que eu entendi, o fato gerador do dano foi o envio de cartão de crédito sem anuência. Esses contratos de adesão, cartão de crédito, conta bancária, eles vão prever várias cláusulas para disponibilização de serviços que, em momento nenhum, geralmente o consumidor não vai utilizar, mas existe na previsão legal. Tá? E dentro dessas previsões está exatamente essa possibilidade de envio de cartão de crédito. Tá? Eu vejo pelo seguinte, se o envio desse cartão de crédito não resultou, por exemplo, em negativação creditícia. Somente cobrança, se não me Cobrança. Mas sem nada. negativação. Se não existiu negativação, se não existiu cobrança, eu não vejo por que, principalmente se tiver passado um longo espaço de tempo, caracterizar o dano moral em rei ipsa, ainda que seja em rei ipsa. Ainda que seja em rei ipsa. O dano existente pelo simples fato da coisa ter acontecido. Eu não entendo assim. Tem que ter o mínimo de conectividade entre a ação e o dano, o nexo de causalidade. E parece que aí, nesse caso, eu acho que não existe. Obrigada. Tinha que ter, desembargadora, me permita, tinha que ter também uma situação, eu me lembro também do ministro Sebastião Reis, dizendo que nós tínhamos que ter uma efetividade, o judiciário podia fazer alguma coisa nessa questão dos empréstimos consignados que impedisse realmente os bancos de fazerem isso. Quando nós recebemos o contra-cheque, lá nós sabemos, eu tenho vários servidores que eu trouxe da minha vara, e todos sabem disso, quando está para sair o contra-cheque, ou quando vai sair, nós começamos a receber telefonema, 1 dia, 2, até que sai o dinheiro, é uma perseguição terrível. Dos bancos, assim, contra todo mundo, é impressionante. Mas então, a gente tem que responsabilizar o indivíduo, né? Lá no interior são os sindicatos, e aqui para nós da cidade são os bancos que ficam nos perseguindo. Mas aí aquele negócio, o indivíduo tem que ter responsabilidade. Minha presidente, vamos a desembargadora Oriana Gomes e a desembargadora Sônia Amaral, vamos fazer logo para a gente... Um entendimento. Tá. Por exemplo, a litigância de má-fé em 2%.
esse pedido de cartão de crédito com 2 anos, 3 anos, 4 anos, também não vejo. Se não tem uma razão para os danos morais. Razão para o dano moral. Como disse muito bem o nosso procurador de justiça. 3 anos, 2 anos, porque aí você pega, se não tem uma negativação. Já vou me se não tem negativação, de sabor, não tem nada. Estava tirando litigância, vou anuir o que o senhor faz. Desembargador, eu vou fazer uma proposta também, nesse sentido. O que a desembargadora Oriana falou é muito relevante. Eu acho que ela traz à colação a fala do desembargador Sebastião, dizendo que a gente tem de atacar a raiz do problema, que também existe. E, nesse sentido, eu gostaria de propor o seguinte: eu tive na segunda-feira, nós tivemos a presença, na segunda-feira ou na sexta-feira, agora eu não me lembro, foi sexta-feira, a presença de um dos diretores do Banco Central, na Escola da Magistratura. E uma das perguntas que eu fiz a ele foi no sentido de saber quais eram as ferramentas que o Banco Central poderia dispor para a Justiça para que, de alguma forma, a gente resolvesse a questão dos empréstimos consignados. E dizia para ele que havia muita, por vezes, culpa do próprio banco pela indolência na forma de contratar. E aí ele me disse textualmente, e aí eu peço para a secretaria começar a elencar isso, se vocês concordarem, que naqueles casos em que o banco erra como esse, apesar de não gerar dano moral, mas que há um erro do banco, que a gente comece a colecionar e encaminhe ao final do mês para o Banco Central, para que eles comecem a advertir os bancos por seus erros. Vocês concordam? Pois eu peço à secretaria que, nesse caso específico, seja colocado na lista, no rol de problemas apresentados pelos... Desembargadora Sônia, minha presidente, a desembargadora Oriana fez uma questão também aqui que eu achei muito relevante. Comprovado o dano moral, vamos estabelecer um limite de 5 mil. Podemos. Comprovado. Exato. Porque ela disse que nós colocamos aqui R$1.500, que ela disse que é pouco. Eu realmente acho pouco. R$5.000 se tiver comprovado. Perfeito, eu concordo. Desembargador Bonfim, é o limite que a primeira Câmara Civil, quando eu oficiava, estabelecia. Então, a gente R$5.000. Pelo princípio da colegialidade e da segurança jurídica, vamos seguir o mesmo parâmetro. Vamos seguir. Tá bom. Obrigado, desembargadora Oriana. Então, o último processo acabou sendo julgado, proclama o resultado por maioria, ou melhor, por unanimidade, pelo conhecimento e procedência da demanda. Não é isso? A improcedência era do banco, né? Mantendo a sentença nos seus devidos termos. Com exclusão. Mas o senhor ainda vai... Mas já foi reformado. Já foi reformado. Até porque nós discutimos aqui, já é melhor dizer. Tá certo. Improcedência. São dois recursos, da consumidora e da instituição financeira. Mas o senhor está dando... Da instituição e procedência do recurso defensivo. Não, eu vou corrigir, desculpa. Com relação à parte apelante consumidora, você está dando procedência em parte, mas com inclusão. Não, procedência, você reconhece o erro. Sim. Mas pela exclusão, pela não condenação em danos morais. Sim. E com relação do banco, procedência pela exclusão dos danos morais. Ok? Desprovimento, que ela só perde dano moral. Então a gente ela só perde dano... então é desprovimento. Perfeito, tá certo. Provimento do... Reconhece o erro, mas não concede danos morais. Apesar de que ela só pede danos morais, eu acho que é desprovimento de ambos. Mas é isso que eu não concordo, porque se o banco errou, tinha que ser punido de alguma forma, gente. Mas o banco errou e ela só pede danos morais. E, nesse sentido, nós chegamos à conclusão não pediu danos materiais. Não, porque não há. Ela não pagou nada. É nesse sentido. Pela improcedência. Só pela improcedência. Desse problema. Ok? É improcedência total. Senhores, olha, foi um prazer imensurável fazer sessão com Vossas Excelências. Com o desembargador Bonfim, a gente já tinha essa prática de fazer no crime, e a gente
permanece com esse convívio agradável, sempre maduro e proveitoso. Com a doutora Ariana também foi um prazer imensurável fazer uma sessão com a senhora. Gostei, nunca tenho trabalhado mas com na hora que eu Ariana, soube assim, que eu ia ficar com esses dois monstros do processo, eu disse, meu Deus, como eu vou fazer? Nunca. Vossa Excelência é professora. Professora, é professora. Muito bem. Mas os senhores dois são muito humilde. Muito admirados e gostei muito, viu, minha professora? Gostei muito de trabalhar com Vossa Excelência. Eu amei, amo muito vocês dois. Eu acho que todos a gente vai se enriquecer mutuamente. E também uma surpresa agradável. Agradabilíssima. O Ministério Público normalmente tem mais um pezinho no direito penal, mas eu já vi que o nosso querido procurador Marcos tem vasta experiência e conhecimento na matéria que nós vamos nos debruçar por aqui. E numa matéria muito grande que é uma sessão, né? matéria espiritual. Literalmente participando. Não é, Marcos? Meu querido Marcos. Queria aliviar um pouco da angústia de desembargadora Sônia Amaral.